agradecemos, Pai Celeste, por estar novamente nesta casa, junto desses irmãos e irmãs que por aqui passaram, regado de luz, de muito amor, que possamos ouvir este irmão nesta fala de hoje, cada um de nós possa tirar um bom proveito para si. Que assim seja. Boa noite a todos. Peço a compreensão que eu ainda estou com a voz meia pouquinha da sinusite, então vamos lutando. O tema que eu escolhi para falar hoje, orgulho e humildade, tem a ver um pouco com a situação que a gente está passando hoje, né? Tem muita coisa acontecendo e o Facebook, que é um jornal que todo mundo lê, tem mostrado muito claramente assim situações em que as pessoas estão colocando opiniões e não se dão conta que aquilo atinge muita gente. Eu acho que o saber, o opinar, tem que ter um pouco de consciência na hora de falar. E aí, o tema orgulho e humildade nos mostra um pouco dessas duas situações em que a gente vive hoje. Não só aqui no Brasil, mas eu acho que no planeta, né? Eu tenho falado muito a respeito da situação geral, assim, do mundo que a gente vive, né? E a gente acaba perdendo muito do bem viver, né? Do respeito, do entendimento. Eu peguei O Homem que Viveu Demais, eu já li a respeito, já falei sobre a respeito desse livro. Giovanni Balbino, pelo espírito de Pedro, né? Já comentei que o Pedro era um escravo e ele trabalhava numa fazenda e ali ele ajudava muita gente. Orgulho e humildade. Só é escravo quem tem a mente cativa, mas quem tem o coração livre não é escravo. O orgulho é a ferida mais profunda que se pode cultivar. Certa feita, chegou à fazenda o irmão do dono. Era um homem muito rude. Ele chegou doente, velho e sozinho. A rudeza o afastou das pessoas. Então, quando ele apareceu, ninguém queria cuidar daquele filho de Deus. O dono da fazenda me disse: "Você cuidará do meu irmão. Ninguém quer chegar perto dele, pois ele está revoltado com a vida e nada lhe tem valor. E como você é calmo, quem sabe conseguirá domar aquele endurecido coração." Então comecei a tratar dele e ele só me humilhava. Porém, eu não achava aquilo humilhação, porque só é humilhado quem acredita na humilhação. Uma vez, ele ficou com uma das feridas expostas por 2 noites, mas não abria a porta para ninguém e gritava de dor. Com calma e com a ajuda do fazendeiro, entrei no quarto. Lá, tratei daquele filho de Deus com o conhecimento das ervas que o Senhor havia me dado. Coloquei o remédio na ferida e a dor passou como um sopro de vento. Tempos depois, o homem abriu um sorriso e me disse: "Velho, eu o maltratei tanto, cheguei até a lhe bater. Consequentemente, você adoeceu. Arranquei-lhe tamanha dor, resultado do sofrimento que lhe causei. E agora me trata assim com tanto carinho? Por quê?" Com amor nas palavras, eu falei: "Só é maltratado quem acredita nos maus tratos, meu filho. E como eu nunca acreditei nos maus tratos, eu nunca fui maltratado. Meu filho, só sofre na terra quem não tem inteligência. Eu não sei ler e nem escrever, mas sei contar. Eu sei cultivar flores e não cultivo sofrimento. Aprendi ainda a não acreditar na doença, porque só adoece quem acredita na doença. Ela, a doença, é igual a uma flor. Quanto mais receber água, mais cresce. Então, eu não sou doente.
Aquele homem viu simplicidade nas minhas atitudes e disse: você é humilde demais. Aí eu retruquei: enganou-se, eu não sou não. Sabe por quê? Não falamos de humildade, nós a sentimos. E quando mais você fala que eu sou humilde, mais você está me vendo por fora. Você tem que me ver por dentro. E como o coração dos outros é terra onde ninguém anda, no meu coração você não pode andar, e eu não posso andar no seu. Então, meu filho, humildade é para mim igualzinho a uma estrela. Ela tem que brilhar naturalmente, sem a intervenção de ninguém. Porque quanto mais quisermos que a estrela brilhe, mais estamos sendo orgulhosos. Quanto mais a estrela brilha quietinha, mais nós somos humildes. Ouvindo atentamente, o homem reconheceu: eu fui orgulhoso a vida inteira e nada ganhei com isso. Foi quando olhei para ele e afirmei: ganhou sim, meu filho. Nesse momento você libertou de uma coisa da ignorância. Pois essa é a pior ferida que o homem pode ter. Portanto, não se atormente em dúvidas, acreditando-se incapaz ou não merecedor do amor do Senhor. Lembre-se sempre: porventura, não são todos eles espíritos servidores, enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação? Aqui, quando Pedro fala que a humildade, que a gente não fala sobre humildade, que a gente sente, ou quanto mais se fala, está se vendo por fora, eu falo sempre isso, né? Até que ponto a gente se reconhece? Até que ponto a gente se olha? Aí eu volto sempre na história do espelho, né? Quantas vezes a gente se introspecta e começa a se analisar? O que eu faço de certo e errado dentro da moral cristã? E aí, quando eu falei hoje do Face, essa semana eu vi uma postagem que me remeteu a muito orgulho dentro do que aconteceu, do acontecido, sabe? Nenhuma daquelas pessoas que estavam ali pró e contra foram humildes. Em nenhum momento. E aí eu fico pensando, nós estamos construindo uma sociedade civil onde o meu bem-estar é mais importante do que o bem-estar geral. É dessa maneira que eu quero andar na Terra? Como que eu me reconheço e como que eu quero ser reconhecido? É pelo externo ou por quem eu carrego aqui dentro? É pelo meu espírito construtor? É com o que eu ganho? É uma caminhada, né? E aí a gente precisa ter consciência sobre os diferentes passos que a gente dá. Quantas vezes a gente não se coloca pensando que está sendo humilhado e, na verdade, a gente está sendo grandioso? Quantas vezes a gente precisa ficar quieto e deixar que o outro se exponha? Pelas duas necessidades, né? Porque o outro se expondo, ele também está aprendendo alguma coisa. Depois eu vou ler uma parte onde fala sobre a parte intelectual, né? Que eu acho também um dos piores orgulhos que a gente carrega, porque o orgulho do poder, o orgulho financeiro, esse é uma questão em que tu ganha e perde. O poder tu ganha, o poder tu perde. A parte financeira tu ganha e perde. Quando tu tem um orgulho intelectual, onde tu acha que o que tu sabe é mais do que os outros sabem, aquilo tu não consegue te livrar. Em nenhum momento da tua caminhada, depois que tu atinge isso, tu consegue ser humilde. A não ser quando tu tá lá no fundo do buraco e aí vem o Pedro, que é o caso de um escravo que não sabia ler nem escrever, e te estende a mão. Então aí a gente tem que chegar no final da caminhada para entender o que é orgulho, o que é humildade. Ou a gente está nesse processo agora, com as aceitações que a gente precisa ter.
são questionamentos que eu coloco sempre, e aí eu quando me pego aqui na frente, eu sempre penso, como que a minha palavra vai chegar? Como que eu vou conseguir mostrar que eu não quero que seja só uma verdade o que eu digo? Porque o que eu digo é para que se pense. Não que eu tenha a razão. Porque no momento em que eu me colocar na razão, é o ego tomando conta do meu corpo. É como eu vou colocar esse orgulho para fora. E achar que eu sou superior a qualquer coisa. Na nossa caminhada terrena, onde nós estamos inseridos na sociedade, trabalhando, dentro de um relacionamento, se eu não entender a outra pessoa que está junto comigo, se ela está caminhando junto, como que eu vou construir alguma coisa? Vai chegar um momento que aquilo se rompe. Chega um momento que as pessoas param e ficam pensando, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a construção que eu estou dando para esse alicerce, para essa casa? E a gente vê demais, assim, coisas. Olha que eu já aqui falo, né? O homem que viveu demais. A gente já passou por várias, né? E a gente, mesmo assim, se surpreende com algumas coisas. E eu fico tentando achar razão para o todo esse que acontece à nossa volta. E muitas das vezes eu tenho que criar uma razão. Eu tenho que dizer que aquilo é por tal coisa ou por outra coisa. E não é. Nem sempre é. A complexidade das coisas, como a gente transforma elas, eu só posso transformar dentro do meu ser. Eu só posso ser aceito pelas pessoas que descobrem quem eu sou verdadeiramente. Porque toda vez que eu me mascarar, eu vou estar com um monte de gente, mas nenhuma vai saber quem eu sou. O orgulho é a máscara que a gente carrega. Hoje eu estava vendo um vídeo, porque é normal, né? Vários. E aí falava muito a respeito do como os homens estão se colocando, os homens, masculinos, se colocam na sociedade perante o feminino e como o feminino se coloca perante o masculino. E está tudo errado, eu acho, gente. Eu acho que a gente está perdendo a noção do contexto em relação a uma disputa ignorante, aonde se determina que aquele ser serve ou não serve. Enquanto que a gente não aproveita o que tem para me dar. Nós todos aqui, é uma troca de energia, nós estamos um escutando o outro, um conversando com o outro, e sempre tem alguma coisa que a gente aprende. Se eu estiver aberto a aprender. No momento em que eu defino que só um tipo de pessoa me serve, eu não vou aprender nada. Porque eu estou escolhendo aquilo que eu já sou. A maneira como eu ajo, determinado pela outra pessoa que vai estar junto. Não tem nada diferente nisso. Como que eu vou contestar alguma coisa? Como que eu vou trocar uma experiência de alguém que saiba alguma coisa para me dizer que eu estou errado, eu estou certo? Como que eu vou evoluir? Não tem como. Aí é orgulho puro. Se fala muito sobre a humildade, a gente tem essa noção errada de que ser humilde é uma pessoa que não tem voz para nada. Muito pelo contrário, é uma pessoa sábia, né? A humildade te dá o discernimento de tu entender que tu não precisa falar. Que tu não precisa colocar opinião nenhuma. Porque a outra pessoa lutando contra ela mesma. É nessa relação que a gente vive hoje que eu preciso muito lutar
contra o meu pensamento. Porque a maior dificuldade que eu tenho é de deixar o meu orgulho de lado. É aplacar a dor do meu orgulho, porque ele está ali brotando toda hora. A cada coisa que eu faço, que eu acho que eu sei fazer, eu tenho certeza que alguém sabe melhor que eu. Por um detalhe. A humildade, essa luta que eu tenho comigo, é que vai me fazer eu entender e interpretar as pessoas de uma maneira mais correta. Quando a gente fala que somos parte de Deus e que Deus é amor, aí a gente pensa assim, né? É um questionamento que eu tenho também. Quanto de amor a gente dá para um filho? Eu dou bastante amor. Quanto de amor eu dou para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão? Bastante, beleza. Se nós juntar todo o amor aqui que a gente possa ter e tentar compreender o que é Deus, nós nunca vamos chegar perto do que é o amor de Deus em nós. Que é só a pureza do amor. Quando Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui, revendo nossos conceitos de vida, é porque Ele nos ama de tal maneira que não existe uma mácula, uma sombra, uma nuvem sobre por que nós estamos aqui hoje na Terra. A nossa compreensão deveria de ser essa, de receber esse amor pleno de Deus. Uma aceitação plena sobre tudo isso. E olhar para os nossos irmãos, para as pessoas que a gente convive e que aceita, e aceitar que aquilo que ele está passando é uma dificuldade momentânea. E não ajudar que aquilo se torne uma grandiosidade. Eu vou ler aqui o tema, a parte que é do Código do Monte, que fala a respeito da parte do intelectual, que eu acho muito importante, porque todos nós, de alguma maneira, a gente sabe, né? A gente estudou, a gente cresceu intelectualmente, né? E esse é o nossa dificuldade. Como que a gente usa a nossa parte intelectual com humildade? Falando sobre humildade, é uma virtude que nos dá o sentimento da fraqueza. No senso comum, humildade é entendida como uma característica da submissão, daquele que se coloca abaixo dos outros. No entanto, humildade tem origem de humus, do latim humo, que é terra. Humildade é a pessoa que possui a lucidez de sua natureza mais básica, a que nasce na terra. Aí eu lendo isso aqui hoje, eu lembrei, né? Minha mãe dizia muito para mim, volta para a terra. Né? Ou seja, de certo naquela época eu estava andando no orgulho puro. Né? E é real, quando a gente bota o pé na terra, a gente realmente se dá conta que a gente é um nada a mais. Né? A gente só está ali, envolto dessa natureza que nos rodeia plenamente. Né? E são pequenas coisas que vão demonstrando que a gente realmente é terreno nesse sentido. Quando eu me coloco como terra, e ao pó a gente vai voltar, como se diz, né? Esse corpo que a gente carrega, a terra voltará. Não é isso? E voltaremos a ser humus. Então, nesse sentido, a gente tem que ter essa consciência que a nossa parte espiritual, ela está no constante aprendizado de evolução. E essa parte espiritual é que está aqui hoje com a gente. Eu não posso me olhar como terreno simplesmente, como corpo. Nesse sentido que a gente tem que olhar o espiritual. A vaidade intelectual demonstra traço espiritual e insegurança. Tornam-se pessoas desagradáveis na convivência. Os assuntos normalmente são em torno dele ou dos que ele escolhe. Ouve pouco e fala demais. Sempre em torno de suas próprias coisas. Se ele estiver pisando na bola ou com algum problema visível a todos,
alguém lhe sugerir que ele precisa de ajuda, ele irá dizer: eu não preciso de ajuda, os outros é que precisam. Na relação com os outros, normalmente o indivíduo orgulhoso é um fracasso. Ninguém suporta uma pessoa que tem sempre razão. Marca registrada do indivíduo orgulhoso e prepotente. Coloca-se como referência da verdade e deseja que o mundo gire em torno dele. Daí surgem intermináveis discussões. É isso, né? A parte intelectual toma conta. E aí a gente acha que somos acima do bem e do mal. A relação hoje que a gente está vivendo, né, nesse mundo conflituoso, e que vai chegar um ponto em que aquilo vai ter que parar, em algum momento vai ter que parar. Em algum momento essa cobrança vem dos orgulhosos. E a gente precisa ter esse entendimento agora. A humildade que a gente tem que carregar é um trabalho contínuo, positivo, em frente às pessoas que a gente convive. Essa é a maneira de a gente bem viver. Tá bom, pessoal? Tá bom? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como